E nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Rogério Matoso, nosso convidado desta quinta-feira, né, para um bate-papo aqui no final do Band de Notícias, na segunda parte, não digo no final, na segunda parte do Band de Notícias. Vereador, muito obrigado, é um prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios. Prazer é todo meu, Alfredo, falar com o seu público. Boa noite a todos e estou à disposição. Vereador, a gente acompanhou no início do ano, né, todo aquele imbróglio envolvendo a eleição do novo presidente da casa, da nova mesa diretora, que foi, né, judicializado, e acabou que tudo ficou como estava, ou seja, não valeu. Agora estamos nos aproximando do momento que sim, vai ter que decidir a nova mesa diretora. Como é que está o ânimo da Câmara em relação a isso? Foi traumático aquele momento, e agora? Como é que vai ser? Então, nós, por conta do presidente, né, votamos em outro presidente, que é o Marquinho, e ganhou naquele momento com 13 votos, né, numa Câmara de 25. E aí, numa democracia, a maioria, quando tem uma divergência, uma eleição, ganha quem votou na maioria. Sim. E aí lá nós ganhamos, né, o presidente anulou aquela sessão. A gente ainda está, né, discutindo isso num processo no TJ, que pode a qualquer momento ter uma decisão, mas inevitavelmente até dezembro a Câmara, né, por conta do seu ordenamento, ela deve fazer uma nova eleição, se porventura a gente não tiver uma decisão judicial. Sim. E eu vejo, né, hoje com uns bons olhos da gente dar uma renovada, mudar os ares ali da Câmara, né, porque a Câmara, para a população, ela geralmente né, um puxadinho do executivo, e quando você tem ali um equilíbrio de forças, isso faz muito bem para a cidade, né? Falo isso porque ao longo desse ano nós tivemos também uma votação polêmica que foi do Código Tributário, onde o prefeito queria ainda aumentar muitos tributos de diversas áreas, e ali com a maioria a gente conseguiu equilibrar, né, essa votação, e não deixamos isso passar, né? Desde TBI a imposto sobre todas as naturezas em relação às escolas municipais particulares e vários outros tipos de serviços que ele queria sobretaxar um cidadão. Cidadão esse que já paga muito imposto, né, desde o ente federativo lá, desde da federação ao estado, ao município. Então a gente tem que pensar em fazer um ambiente da nossa cidade melhor, né, mais atrativo, e aí a gente acabou naquela votação também equilibrando as forças e não deixando isso passar. Certo, então o senhor acredita que, apesar de termos ali naquele momento uma divisão, vai haver um consenso dessa vez nessa próxima e definitiva, esperamos, né, eleição? Veja, na realidade quem fez isso tudo, essa polêmica toda, foi o presidente que perdeu a eleição. O presidente perdeu a eleição e depois tentou perseguir todas as pessoas que não votaram nele. Aí fez um monte de justificativo, né, justificativas esdrúxulas, porque desde o dia 15, que a gente votou, 15 de fevereiro, a presidência da Câmara não apresenta uma ata de sessão. Não é isso, está dentro do nosso regimento lá, e ele acaba não apresentando a ata justamente porque todo mundo que viu a eleição, né, percebeu que ele perdeu, e aí ele teve que anular, né, na mão grande, mas além disso tudo, dessas lutas todas, ao longo do ano nós viemos aprovando muitas matérias do governo que a gente achou favorável, né? Votamos ali o cartão cidadão, votamos a bilhetagem, votamos o subsídio do óleo para a gente tentar resolver esse problema todo do transporte público. Ou seja, nós não mostramos ali rivalismo com nada, estamos tocando o nosso mandato de maneira consciente, equilibrada e tentando pensar na população. Aprovamos também plano de mobilidade que, né, foi discutido na nossa cidade. Você hoje aí que está no trânsito, parado, no engarrafamento, uma cidade que vem crescendo, ela precisa discutir um plano de mobilidade. Aprovamos esse plano de mobilidade que dá condição ao executivo de buscar mais recursos, tanto no governo federal, né, e aí já tem vários convênios com o governo estadual para que a gente consiga melhorar esse fluxo, né? A cidade democrática é uma cidade onde todo cidadão pode ir de maneira rápida, né? E a gente
mora numa planície, a gente tem que fazer esse estudo muito bem feito, e aí a gente debateu isso também. Então, além dessa discussão da Câmara, nós fizemos muitas outras coisas. De maneira individual, cada vereador ali apresentou seu projeto, sua bandeira, trabalhou. Certo, mas ontem na sessão, né, foi colocado em votação um projeto do prefeito para abrir crédito adicional de verba recebida do Fundeb, mas a oposição barrou. O projeto foi reprovado e hoje a prefeitura diz que, se não for aprovado, ela vai ter que devolver esse R$1.900.000. Não há problema algum de se aprovar um crédito suplementar. Fizemos isso no ano passado, onde a gente já tinha maioria, votamos um superávit do nosso orçamento, onde o prefeito falava que tinha pouco recurso e acabou fazendo aí para você, cidadão, um imposto retroativo em 5 anos de IPTU, não é? Você que já é muito taxado e recebe muito pouco, muitas vezes, não é, desse serviço, e a gente tem que tocar muitas vezes, e aí você pesquisa lá, da curva de Laffer, né? Quando muitas vezes você diminui os tributos para justamente melhorar o ambiente de negócio, motivar os nossos empreendedores, e muitas vezes você não diminui o seu orçamento, porque você diminuindo os tributos, você faz com que as pessoas diminuam a sua negação e consigam ter ali maior capacidade das suas famílias, né, econômicas das suas famílias. Então, assim, o prefeito tem tributado demais e a gente tem que pensar nos resultados da nossa cidade. Agora, fazer essa suplementação, ela tem que ser específica, justamente porque... Mas não é específica? Ao longo do ano, ela tem que ser detalhada, porque ao longo do ano, o prefeito falou uma série de coisas para a nossa educação, porque a educação do nosso município não falta recurso. A gente está num final de ano onde muitas mães e pais receberam agora o material didático. Agora que eu falo é 1 mês, 2 meses atrás. Então a gente está acabando o ano. O prefeito não se preocupou, junto com o seu secretário, né, com o nosso plano e o nosso projeto educacional. O nível nosso do IDEB é muito baixo. A valorização dos nossos professores também é muito pequena, justamente porque o Fundeb foi consolidado e agora cada ano você tem um percentual a mais do Fundeb. E aí no ano passado, quando a gente estava saindo dessa pandemia, o prefeito fez um evento no Trianon, falando que ia dar um auxílio tecnológico para todos esses professores que ficaram em casa, usando sua internet, usando seu notebook. E aí ele fez ali uma festa dizendo que ia fazer e não deu o auxílio tecnológico a esses profissionais, ficaram chupando o dedo, né, de uma promessa feita pelo prefeito. Depois falou que ia dar o Chromebook, não deu. Então nós hoje, como Câmara, dentro de uma democracia onde a gente tem que ter esses instrumentos de check and balance, né, para a gente balancear esse poder todo, nós temos que saber especificamente, porque lá ele está falando de uma suplementação que vai para a creche e para a valorização profissional, mas a gente tem que saber exatamente, justamente porque nós tivemos ao longo desse ano contratos de manutenção de escolas que pularam de 9 milhões para 44 milhões. E se você for na escola aí da sua casa, muitas vezes está faltando um mínimo de dignidade nos banheiros das escolas, nos telhados. A gente pode mostrar isso e você consegue enxergar. Então a gente tem que saber para onde que está indo realmente esse recurso. Então esse detalhamento é capaz de destravar esse pedido que a prefeitura fez. Exatamente. Isso? Nós somos ali um poder regulador, onde temos ali no debate, né, o poder de influenciar as decisões, e o prefeito também. Quando ele manda um projeto dessa natureza para a Câmara, ele não pode fazer como fez nesse Código Tributário. Ele mandar para lá para ser pautado e em 10 minutos antes da votação ele quer que a gente aprove. A gente tem que entender esse detalhamento todo, justamente porque a gente tem uma cidade que vai chegar a quase 3 bilhões de orçamento. Gente, é muito recurso. A gente sabe que o governo passado teve um monte de falhas, mas a diferença de recursos em relação a esse é muito grande. A gente quer ver uma cidade melhor. Certo. Leandra. Vereador, falando um pouquinho sobre a questão do cartão Goitacá. Tem uma indicação legislativa, né, de autoria do vereador Igor Pereira, que pede o aumento do valor de 200 para 300, correto? Apenas um vereador da base do governo, que foi o Thiago Rangel, votou favorável, né, à indicação legislativa.
Bom, vamos lá. Isso é uma indicação, né? Uma indicação Sim. é quando o vereador ele faz um autorizativo para o executivo para fazer, né? Dentro desse orçamento todo e dentro das questões dos critérios que a gente precisa ter, justamente porque esse mesmo grupo em governos passados ele teve ali problemas em relação à questão do check-in e tudo mais, e esse programa de transferência de renda, ele é bom para a nossa economia e a gente tem que entender, né, a questão da inflação, do poder de compra do nosso cidadão, e aí pensando nisso, teve essa indicação aonde nós defendemos. Eu não posso especificar para você o que cada vereador pensou, né, naquele momento. De repente o prefeito ligou e falou assim: olha, não vota esse projeto não, porque isso aqui é uma bandeira nossa, e se porventura uma indicação de um outro vereador ou de uma outra corrente política passar para aperfeiçoar esse programa, nós vamos perder espaço. Pode ser isso? Não sei se pode. Talvez seja isso, né? Eu vejo que o governo em relação ao executivo, ao legislativo, o executivo em relação ao legislativo, foi muito imaturo nessa condução política administrativa, justamente porque no início do governo ele tinha uma base muito grande dentro do legislativo e foi perdendo isso justamente por conta do modo de operação truculento que eles vêm fazendo, né, que muitas vezes foi acostumado ao longo dos anos, porque a família lá sempre teve aqui nesse legislativo e executivo a maioria absoluta e muitas vezes a maioria cega, que quando passava um projeto lá todo mundo aprovava. E hoje o pessoal está equilibrando esse debate. Bom, vamos falar aqui da LDO, não é? Porque é importante, há uma expectativa com relação, né, ao percentual que a prefeitura, o prefeito pode ter de remanejamento, né, sobre esse orçamento enviado à casa. Em relação a isso, o que o senhor acha ideal, que a Câmara vai aceitar ou vai propor? Vamos lá, minha gente, vamos falar de LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você ouviu que o prefeito em campanha falou que tinha 314 técnicos? Era isso? Eram 314? Então, ele manda essa peça orçamentária no final do ano, planejando todo o orçamento para o ano que vem, aonde ele vai gastar o seu tributo, aonde ele vai gastar, né, o royalty, aonde ele vai gastar tudo. Então ele, com esses 314 técnicos, ele faz uma peça orçamentária planejando, né, já para o seu terceiro ano o orçamento de uma cidade bilionária. Então o mínimo que a gente acredita é que esses 314 técnicos vão mandar uma peça orçamentária que nem precisasse tanto assim de suplementação. Sim. Agora, para a gente fazer esse equilíbrio de forças, nós temos que dar um percentual justamente para ele detalhar esse orçamento lá, para não acontecer, como aconteceu esse ano, da Secretaria de Educação, por exemplo, tentar contratar uma palestra do Leandro Carnal por quase R$200 mil, e se você for no site lá e mandar uma proposta para ele, ela está valendo 40 mil. A gente tem que entender e detalhar esse orçamento, para que esse orçamento não vá para o ralo novamente, né? Eu vejo... Mas tem uma necessidade de ter um percentual de manobra ali, porque as coisas acontecem. Então, a peça orçamentária é uma peça de ficção, a gente sabe disso, claro, né? Mas, Alfredo, é o que eu falo. Qual é o tempo desse técnico mandar detalhadamente para uma Câmara que quer debater o orçamento, né, a partir do ano que vem? Olha, precisamos de suplementação. Aconteceu uma enchente. Vamos lá. Aconteceu uma enchente, a gente tinha com o recurso todo reservado e planejado para o ano que vem. Todo certinho, bonitinho. Aconteceu uma enchente, a gente vai precisar transferir um recurso para dar um suporte emergencial. Sim. Qual é o tempo de mandar um projeto detalhado para uma Câmara
que vai, né, ter aí esse enforcement, vai ter os olhares de todo o público, de toda uma população que hoje pode acompanhar a gente no Instagram, no Facebook e em todas emissoras de rádio e televisão. Manda para a gente lá e a gente vai aprovar, como a gente vem aprovando. E da mesma forma que eu estou te falando, em relação a essa suplementação do Fundeb, tem que vir detalhada, porque se ele manda assim, olha, vou transferir esse recurso da Secretaria de Educação, que no ano passado não conseguiu chegar nos índices constitucionais, né, de 70% com os gastos, e aí no final do ano começou a fazer dentro do Diário Oficial, e eu ainda faço um desafio para você olhar o Diário Oficial da Secretaria de Educação, porque eu acredito que ele não chegou nos índices constitucionais e vai tentar agora, até o final do ano, mandar muita questão de orçamento, falando que está gastando lá para chegar nesse índice constitucional, não é? Porque constitucional, o prefeito tem que chegar. Tem que investir. Tem que investir. Então, assim, eu não vejo problema algum mandar para lá, né? Eu estou falando que mesmo com a perseguição do prefeito, tentar levantar outdoor contra vereador aí, tentar caçar, sem ao menos ter falta, porque a sessão ali, ela tem um quórum mínimo. Se não houve sessão por falta de quórum, não houve. E justamente nós podemos fazer... a gente pode trancar a pauta quando o meu voto, por exemplo, é extirpado, meu voto é anulado, é calado por conta de um presidente que perdeu a eleição e só e unicamente por conta disso ele tentou fazer isso. E mesmo com essa perseguição toda, nós votamos plano de mobilidade, nós votamos suplementação para o Fundeb no ano passado, votamos superávit, isso tendo a maioria, votamos o cartão cidadão, votamos a bilhetagem do transporte, votamos subsídio do transporte, entre outras coisas, votamos o plano de mobilidade. Então veja, nós estamos tentando dar um tom mais equilibrado, né, mas pensando realmente em debater. Mas essa suplementação, você acredita que vai ser outro problema sério a ser resolvido? Eu acredito que é um problema a se debater. Porque sempre há, né? Todos os governos a gente fala sobre isso, né? Sim, e assim, o debate é saudável, é natural, né? A Câmara quer participar também do orçamento, dessa execução, a gente fiscaliza lá, né? Muitas vezes as pessoas têm essa confusão e falam com o vereador como se ele fosse o executivo para resolver um problema estrutural. Nós podemos regular esse orçamento e equilibrar para onde ele vai, só se porventura a gente tiver, né, também esse dispositivo de uma suplementação menor, para que o prefeito também precise ir para a Câmara para debater, né, diversas ações. E isso aí é bom para a cidade, pode ter certeza. O Maurício está me corrigindo aqui, dizendo que o prefeito falou em campanha 114 técnicos. A gente estava falando 314. Erramos aqui, mas 114. 114. De qualquer maneira, é um número bastante significativo. Vereador, a gente tem um horário da rede aqui, né? A pauta não terminou, mas eu tenho um tempo que eu sou obrigado a seguir, né? Então a gente quer agradecer a sua vinda aqui, esperamos que a gente possa ter novamente esse encontro aqui, porque a Câmara é um ambiente de bastante assunto, né? De pautas interessantes e óbvio, não poderia ser de outra maneira, uma cidade tão grande e que gosta tanto de política, diga-se de passagem, como Campos, né? Então a gente quer agradecer sua vinda aqui e vamos fazer também convites a outros vereadores para que venham aqui, para que possa, durante a semana, um dia na semana, falar com a gente. Ótimo, excelente. Eu que agradeço, muito obrigado aí ao seu público, parabéns pelo programa e estou à disposição. Você que quer me acompanhar, bota lá, @Rogério Matoso, fala comigo no Instagram, vai ouvir essa voz rouca e tem muito debate pela frente. Se você quiser passar ali pela Câmara, aquele prédio bacana ali do Liceu, vai lá conhecer o prédio histórico, a gente toma um café e vamos debater a cidade. A gente não tem resposta para tudo, mas a gente busca, tenta estudar, tenta fazer essa interação com a população. Muito obrigado, Alfredo, fique com Deus. Tá aí o vereador Rogério Matoso, nosso convidado de hoje aqui no Band Notícias.
falando sobre a Câmara, né? E é claro, evidente, eu peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, que não dá para a gente abordar tudo. A gente tem aqui um tempo determinado, mas a pauta é muito maior do que esse tempo. É uma pílula, mas a gente vai convidar novamente o Rogério Matoso, porque ele é muito gentil aqui conosco, para falarmos mais sobre a Câmara Municipal, né? O Rogério que está na oposição, e a gente também vai trazer aqui vereadores da posição, de apoio ao governo, sem problema algum.